Saudações alvinegras, meu nome é Salsinho, esse aqui é o nosso canal Botafogo Sem Mimimi. Eu já te peço, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho da notificação, compartilha nossos vídeos, dá like, muito like, like é a linguagem do YouTube, e assim que o nosso canal vai ter aquele crescimento, graças à sua participação, graças à sua interatividade, graças a seu like. E lembrando, aqui nós só fazemos um conteúdo por dia e aqui nós só falamos do Botafogo. Hoje é terça-feira, dia 25 de novembro, e nós estamos aqui para mais um vídeo, né? Mais um vídeo para falarmos do Botafogo. Eu fui conferir ali se era dia 25 mesmo, que eu estou me enrolando muito nessas datas. Dia 25 de novembro. Bom, a rodada então, a 35ª rodada, ela encerrou-se ontem, né? E ali nós tivemos a vitória do Mirassol sobre o Ceará, 3-0, e o empate entre o Santos e o Internacional. O único resultado que nos interessava ali, mais ou menos, né, era a questão do Bragantino, mas pelo fato, a questão do Mirassol, mas pelo fato do Mirassol jogar em casa, e realmente o Mirassol tem um aproveitamento em casa expressivo, impressionante. E não foi surpresa para ninguém que o Mirassol tenha alcançado êxito na sua partida contra o Ceará. Bom, mas então vem aí a questão do Botafogo, porque o que interessa para nós é o Botafogo. O Botafogo continua na 5ª posição, né, atrás do Mirassol. O Mirassol é o 4º colocado. A vantagem do Mirassol continua, se não me engano, de 5 pontos, né? Se não me engano, de 5 pontos, mas o campeonato vai seguindo em direção ao seu final. Agora faltam 3 rodadas, o Botafogo ainda vai enfrentar Corinthians, Cruzeiro fora de casa e o Fortaleza dentro de casa. Essas partidas aí é que vão configurar a presença do Botafogo na fase de grupos da Libertadores. O Botafogo vai precisar fazer esses pontos, vai precisar conquistar muitos pontos. Eu acredito que vai precisar conquistar pelo menos 4 pontos dentro dessa linha de raciocínio, pelo menos 4 pontos, para se manter na fase ali de grupos. Se puder, e é possível, conseguir até mais. Pode conseguir aí 5, 6 pontos. Isso não vai ser também nenhuma surpresa. O Botafogo tem subido de produção, tem conseguido ali alcançar alguns resultados bem favoráveis. Então é possível também que o Botafogo consiga fazer mais pontos do que é necessário. O time começa a ter mais identidade, né? Começa a ter mais identidade. A defesa tem sido uma defesa sólida. O fato de estar jogando com um zagueiro deslocado, né, para o lado direito, um canhoto para o lado direito, que é o Alexandre Barbosa, não tem surtido assim efeito reverso. Não tem sido contrário à participação do nosso setor defensivo, né? Dessa linha de defensores. Lateral direito, zagueiro central, 4º zagueiro, lateral esquerdo. Não. Essa linha de 4 defensores, ela tem se saído muito bem. O Alexandre Barbosa realmente ele sobe muito a qualidade da nossa defesa, da nossa zaga. E o David Ricardo, por sua vez, está jogando muito bem. Cara, uma contratação espetacular do Botafogo. Não só pelo fato de ser um jogador com potencial de uma futura revenda, mas um jogador novo, né? Que você não tem necessidade de vender agora. Você pode vender um pouco mais para frente, ali mais um ano, né? Fica ali mais 1 ano, 2 anos no Botafogo e aí alçado aí ao mercado. Pode ser um mercado europeu, um mercado americano, o mercado do Oriente Médio, né? Quanto mais vai avançando a idade do jogador, os mercados ficam mais resistentes, né? Mas o mercado do Oriente Médio, cara, para quem sonha em ganhar dinheiro,
É o local certo, né? É o local certo para você ganhar dinheiro. Mais até do que na Europa. Mais até do que na Europa. Então, o David Ricardo ali pode permanecer um pouco mais no clube. E pode também ser uma moeda de troca, né? Pode ser um fator de lucratividade. Pode ser um favor de lucratividade para o clube, dependendo das propostas, né, que cheguem. Eu acho que o Botafogo vai ter condições de fazer ali um excelente negócio. E vai buscar outros também do mesmo nível. Vai buscar outros do mesmo nível. Já pegamos o Riquelme, né, praticamente. Falta muito pouco ali. Eu acho que falta terminar o campeonato para poder fechar com o jogador, né? O Riquelme, jogador do Sport. Que eu também não sei porquê, vendo os jogos do Sport, eu não sei porque o treinador não bota esse garoto para jogar. Porque aquele negócio, cara, quando chega um momento que você já não tem mais nenhum tipo de oportunidade de se livrar do rebaixamento ou de buscar uma competição internacional, cara, você tem que dar minutagem para aqueles jogadores que são as tuas promessas, para aqueles que vão te trazer lucro. E o Sport não está se preocupando muito em colocar o garoto para jogar. Eu colocaria, né? Eu colocaria. Mas talvez eles não queiram estar dando tantas armas ao Botafogo que vai contratar o jogador, né? Então, já buscamos o Riquelme, podemos buscar outros. Você sabe, eu já falei sobre isso nos vídeos específicos sobre zagueiro. Inclusive, tinha esquecido, né, o nome do zagueiro, o Iago Maidana. O Iago Maidana, um jogador que ele jogou no... que eu lembro que ele jogou no Sport e jogou no América Mineiro. É um zagueiro alto, bem alto, sabe sair jogando, joga pelos dois lados da zaga. É um excelente zagueiro, Iago Maidana. De repente quer voltar para o Brasil, né? Tá lá, por enquanto tá só ganhando dinheiro, porque aparecendo ele não está. Tanto que não tem nenhum comprador ali da Europa, porque, cara, a Europa é muito seletiva, né? Quando o cara vai para uma situação tipo o mercado do Oriente Médio, o mercado da China, né? Mercado do Japão, dificilmente esses jogadores se transferem para a Europa. Ele pode se transferir entre eles ali, né? Oriente Médio por Oriente Médio, Japão, MLS, esse negócio. Aí vai. Então, mas o Iago Maidana tá lá também, com possibilidade de se conversar, né? Mas tá tudo lá no canal, no vídeo que eu falei sobre zagueiros. Não está o Iago Maidana, eu tô colocando aqui o nome dele agora. Também o Botafogo está definindo aí a sua lista de dispensa. Você já sabe que eu também já falei sobre isso. Eu identifiquei no Botafogo 12 nomes, né? 12 nomes. Mas eu vou reduzir um pouquinho, porque alguns nomes, como o caso do Arthur, o nosso ponta-direita, ele melhorou bem, e talvez ele possa ser aí um jogador útil para o ano que vem. Sim, pode ser um jogador útil para o ano que vem. Então, o Arthur eu já tiro dessa relação, né? Então, continua lá na relação o Raul, goleiro, o André Bahia, que vai ser o Gabriel Bahia, né? O Gabriel Silva, que vai ser devolvido, não tem razão para ficar. O Alan, nosso volante, Alan, eu acho que também não tem necessidade do Alan ficar. Pode-se tentar ali um Mundo Árabe ou um outro clube qualquer da Série A que possa, porventura, se interessar pelo Alan. O Alan. O Matheus Martins, Jefinho, vem o Cris Ramos e o Mastriani. Cris Ramos e Mastriani, ó, só aí são 7. Cris Ramos e Mastriani. Eu tinha colocado também o Nathan Fernandes,
Mas qual a questão do Nathan Fernandes? É que o Nathan Fernandes, cara, na realidade ele não jogou nada. Mas esse tipo de jogador, cara, que não consegue qualificar o seu estilo, qualificar o seu estilo, cara, não vai ter condições. Você está entendendo? Por quê? Porque ele só corre, ele é a única arma que ele tem, é a arma da velocidade. É a arma da velocidade. Ele não sabe compor ali o setor de meio campo, quando o time joga no 4-2-3-1. Hoje, no futebol atual, veja bem, entenda o que eu estou falando e você vai comprovar isso acompanhando os jogos de todos os times que você vê aí. Cara, eu vejo o Arsenal jogar, Chelsea, o Manchester City, Paris Saint-Germain, os grandes times, cara. Pega todos os grandes times da Europa que você vai ver que é assim que funciona. Os jogadores principais na questão de sistema defensivo são os dois pontos. São os dois pontos. Eles que vão fazer uma recomposição para ajudar o sistema defensivo propriamente dito. Eles que vão ocupar o espaço de meio campo para ter superioridade numérica. Aí você passa a ter ali os 3 jogadores de meio campo que você tem, mais os 2 pontas, você fica com 5 jogadores. Com 5 jogadores. E você tem 2 jogadores que possam ser não tão velozes, mas com capacidade de 1 contra 1. De 1 contra 1. Você não precisa ser muito veloz para ter 1 contra 1. Você precisa ser habilidoso. Né? Hoje em dia é assim, cara. Os jogadores mais importantes são os pontas. Então, o ponta ele tem que ter variação, cara. Ele tem que saber ir ao fundo e ele tem que saber construir ali no jogo do meio campo. E o Nathan Fernandes não tem essa capacidade. Não tem. É como o Matheus Martins. Não tem. O Jefinho, cara, o Jefinho não quer nada. Essa é a realidade. Não quer nada com futebol. Então, esses 3 aí eu dispensaria. E é um risco, a não ser que você queira preparar o Nathan Fernandes para daqui a 6 meses você vender. Aí tudo bem, você pode dar esse prazo para ele. Você pode dar esse prazo para que ele mostre se pode ou não ser útil. Mas aí você já ficaria com um jogador a menos para contratar, né? Esse é o detalhe. Então a barca já está aí, só eu botei 9 nomes, para você ter uma ideia. Para você ter uma ideia, já tem 9 nomes. Eram 12. Eu botei 8 nomes, tirei o do Arthur, né? O Arthur Reborn. Ficaram 9. Mas tem ali ainda alguns que apareceram ali, como o Zappellini, que voltou ali pro Sub-20, né? Voltou pro Sub-20. Então, cara, nós temos ali jogadores que você vai criar espaço para contratar outro. Se não me engano, o Botafogo está em busca de 5 jogadores. 5 jogadores, sendo que 3 posições são prioridade. Já apareceu o nome do garoto Charles, que é lá do Reggiana, né, da Itália, segunda divisão. Cara, todo jogador de segunda divisão, ou todo jogador que está na Europa, não importa se é primeira ou segunda divisão, você deve lembrar do Pablo Mari, aquele zagueiro que veio da Espanha. Ele era da segunda divisão da Espanha e se tornou o melhor zagueiro do Campeonato Brasileiro de 2019. Então, ele junto com o Rodrigo Caio, hein, que era meio bichado, o Rodrigo Caio. Então, cara, fizeram uma dupla de zaga fenomenal no Campeonato Brasileiro. Então, todo jogador que está ali no futebol europeu, principalmente quando se trata da parte defensiva, no futebol italiano, cara, esse cara tem muito a oferecer. Tem muito a oferecer. É novo, é um jogador novo, parece que tem 21 anos, tem 1,86 m, ou seja, sobe a estatura da tua defesa, né, do teu setor defensivo. Isso é bom no escanteio, tanto defensivo quanto no ofensivo. E é um jogador que está acostumado com intensidade. Mesmo tendo uma menor intensidade na Série B do italiano, cara, mas ainda assim é futebol italiano.
Tem muitos clubes de primeira linha na Série B do futebol italiano. Clubes, inclusive, que não conseguem o acesso, hein? Que não conseguem o acesso para a Série A. Então, é um jogador interessantíssimo. Bom, agora nós vamos falar sobre os pontas que eu havia comentado com vocês que eu ia colocar aqui, né? Os pontas, né? Agora o ponta direita. Os pontas direita eu já havia falado numa outra oportunidade, você vai lembrar. Se você acompanha o canal, você vai lembrar. Mas eu vou repetir aqui e vou colocar aqui o perfil dos pontas, ok? Vai entrar aqui o perfil deles. O primeiro ponta é o Carriço. Carriço, ponta, foi companheiro do Montoro lá no Campeonato Mundial de Sub-20, né? É um jogador argentino, ele pertence ao Vélez Sarsfield. Cara, o mercado argentino carece muito de recursos econômicos, né? A economia argentina, os valores dos jogadores argentinos, eles são muito acessíveis. O valor dele é 10 milhões de euros. Ele tem 19 anos, ele tem 1,80 m. Cara, é um excelente jogador. Tanto tem a parte ofensiva como aquela parte que eu falei de construção no meio campo. A única coisa é que ele é novo, né? 19 anos, você vai trazer ele, vai ser como uma promessa, mas é uma promessa, cara, que tá bombando aí no futebol e vai rapidamente ser vendido aí para o futebol mundial. Então o Carrizo, Maher Carrizo, 19 anos, 1,80 m, do Vélez Sarsfield, 10 milhões de euros é o passe dele. Eu lembro que o time do Real Madrid contratou aquele Mastantuono, não sei se vocês se lembram, tem a mesma origem, só que ele era do River Plate, né? O Mastantuono, que tá lá no Real Madrid, se não me engano. Então, cara, é por aí, entendeu? Tem que buscar e tem que acreditar. Eu acho que o Mastantuono tá no Real Madrid, né? Depois eu vou pesquisar direito. Não sei se é no Real Madrid ou num time da Inglaterra, mas eu vou pesquisar sobre o Mastantuono e trago amanhã. O segundo jogador, que também o Botafogo já tentou, embora muitos torcedores e muitos comentaristas já diziam que ele não iria dar certo, mas ele foi tentado, então tá ali, cara. Se o scout tentou, indicou, é porque serve para alguma coisa. É o Rinestrosa, do Atlético Nacional, né? Do Uruguai. Ele é do Nacional do Uruguai, o Rinestrosa. Tem 23 anos, tem 1,70 m, e o valor dele é de 5,5 milhões de euros. 5,5 milhões de euros. É um jogador novo, é um jogador com força física. E aí, cara, todo mundo tem o seu. Depois eu vou dizer qual seria o meu favorito ali, tá? Então tem o Rinestrosa. 1,70 m, 23 anos, Nacional do Uruguai e 5,5 milhões de euros. O terceiro jogador nós conhecemos também muito bem. É o Gabriel Peck. Gabriel Peck, ele tem 24 anos. O Gabriel Peck tem 1,78 m. Ele está no Los Angeles Galaxy, nos Estados Unidos, na MLS. E o valor dele é de 8 milhões de euros. Você deve lembrar do Gabriel Peck aqui no Vasco, né? Se saiu muito bem no Vasco, joga tanto pelo lado direito como pelo lado esquerdo. E aí você tem essa facilidade de, com uma contratação, você ocupar os dois lados, né? Os dois lados. Aí você pode ali evitar de ter que contratar um outro ponta esquerda, porque ele vai jogar pela ponta esquerda se for a necessidade. Então o Gabriel Peck é muito bom jogador. Hoje em dia, se não me engano, é um dos melhores da MLS, né? Um dos melhores da MLS. O quarto jogador é o Elinho, aquele que foi do Bragantino. O Elinho. O Elinho tem 25 anos, tem 1,75 m, ele está no Toluca do México e o valor dele é de 6,5 milhões de euros. O Elinho é um jogador muito agudo também,
pela ponta direita, pode jogar também pela ponta esquerda. O Elinho é um jogador muito bom. Bom finalizador, tem uma boa finalização, é um jogador muito interessante. O Elinho, 25 anos, 1,75 m, Toluca do México, 6,5 milhões de euros. O difícil nos jogadores mexicanos é negociar, né, cara? Os jogadores mexicanos lá no México, eles recebem muito bem, recebem todos em dia, e o México não é um país fácil de você negociar jogador, não. Bom, aí agora vamos para o quinto jogador. Que esse, no meu caso aqui, cara, seria o meu preferido. Não, o meu preferido seria o Carrizo, tá? Mas dentro desses aqui, seria o Lucas Barbosa, cara. Eu fui ver o jogo do Bragantino, inclusive o Bragantino jogando contra nós. Quando ele jogou contra o Botafogo, eu falava pro meu filho, pô, olha esse jogador aqui, cara. Olha o tamanho desse cara. Olha a velocidade. É um jogador muito alto, um jogador com boa velocidade. Eu vi ele, inclusive, contra o Flamengo, mesmo tendo perdido por 3-0, fazendo muito bem a recomposição. Você sabe que marcar aquele lado esquerdo ali do ataque do Flamengo não é fácil. Naquela época estava Cebolinha, depois entrou Samuel Lino. Eles têm muitos jogadores de qualidade ali pelo lado esquerdo. Tem os dois laterais, né? Tanto o Alexandre quanto o Ayrton Lucas, eles são muito ofensivos. E o Lucas Barbosa jogou muito bem. Jogou muito bem contra o Atlético Mineiro, fez gol, inclusive. E ele é um jogador alto, muito alto, um jogador de 24 anos, e eu acho que está bem acessível esse valor. Cara, Lucas Barbosa, 24 anos, ele mede 1,94 m, cara. Pode sair ali para jogar como um segundo 9. Quiser jogar com 2 altos, você não vai precisar botar 2 centroavantes. Você pode, somente movimentando o jogador de posição, você pode jogar com o jogador numa posição mais avançada, como a gente fazia ali com o Cris Ramos e o Arthur Cabral, como fazíamos anteriormente com o Tiquinho e o Igor Jesus. Cara, é só deslocar o jogador e você vai ter um excelente jogador. 1,94 m, ele é do Bragantino. Já falei sobre Bragantino e negócios com jogadores, e ele é 4 milhões de euros. Cara, esse seria, não podendo contratar o Maher Carriço, esse seria o meu preferido. Então, hoje falamos sobre os pontas direita. Amanhã vamos falar sobre ponta esquerda e, por último, sobre centroavante, ok? Então é isso aí, vamos ficando por aqui. Um grande abraço, saudações alvinegras.